Dia a todos, gente. Sejam super bem-vindos aí a mais um painel do nosso Hub Institucional da Expert. Eu sou a Thaís Campos, para quem não me conhece, head da distribuição institucional da XP. E hoje temos convidados aí mais que especiais, né, parceiros e amigos, para a gente discutir tópicos bem importantes do segmento de fundo de pensão. Lúcio Capeleta, superintendente da Previc. Lúcio, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Bruno Mauler, gestor de investimentos aí da Fundação Copel. Bruno, obrigada pela presença. Lucas Nóbrega, presidente da Fundação Libertas. Obrigada, Lucas. E aqui do time institucional da XP, a gente tem o Guilherme Nascimento, que é o head de fundo de pensão, e o Rafael Essato, institucional Sales. Obrigada, gente, mais uma vez pela presença. Desde terça-feira a gente está com uma agenda super grande, né? E a gente teve o privilégio aí de receber excelentes convidados que ajudaram a gente a ter mais visibilidade, né, dessa nova realidade que a gente está entrando com juros reais praticamente negativo. A gente discutiu o cenário macro global e doméstico com o Paulo Leme, o quanto a diversificação ali virou indispensável, né, e quais são as oportunidades e os riscos com o Guilherme Anversa, da XP Advisory. Aprendemos muito sobre China com o nosso convidado maravilhoso, que foi o Ricardo Jeromel, ali junto com o Guilherme e com o Lauter. Tivemos uma aula espetacular ontem com o Leandro Festino e o Andrew sobre a experiência dos fundos de pensão globais ali no ambiente de juros baixos. E agora estamos aqui, né, com toda essa bagagem para discutir pontos importantes aí que serão cruciais, com certeza, para o desenvolvimento aí do segmento, né? E para começar, eu vou passar aí a palavra para o Lúcio. Ele vai fazer uma atualização do sistema aí como um todo, vai apresentar para a gente a 5ª edição do REP, que é o relatório ali de estabilidade de previdência complementar. E na sequência a gente começa o nosso bate-papo aqui com o Lucas e com o Bruno. A ideia é a gente discutir para onde está indo o segmento, né? Quais são os principais desafios, falar um pouquinho sobre os planos família e outras alternativas aí para a expansão do sistema como um todo. Então, Lucas, fica super à vontade. Mais uma vez, obrigada pela presença. Lúcio. Obrigado. Ela falou Lucas. Ela falou Lúcio, Lucas, desculpa. né? Ai, desculpa, Lúcio, desculpa. Tá bom. Eu entendi a mensagem, né, gente? Obrigado aí pela oportunidade de a gente compartilhar, né, o que tem sido feito. A gente publicou essa semana o REP, na segunda-feira, né? Então, saindo do forno, né? E a ideia é a gente, né, então, conversar, passar aí as mensagens, o que a gente entende de mais relevante. Agradeço aí a XP, a Thaís, o Guilherme, o Rafael aí pelo convite, né? É sempre importante, né, o regulador, o supervisor ter esses canais de comunicação, né, com o mercado, tá? Então, obrigado também a todos que estão assistindo aí a gente pela preferência do canal. A gente fica aí, né, muito honrado por estarem dando essa preferência para a gente. Eu trouxe aqui o REP, né? Ver se eu consigo colocar o share screen. Host disabled participant screen sharing. Someone has to give me. Eu tô sem autorização para mostrar, gente. Para compartilhar? Só um minuto. Deixa eu ver aqui, Lúcio, para o pessoal liberar você. Só para eu conseguir colocar a tela aqui, né, para facilitar. Bom, o pessoal já está colocando aqui. É uma publicação semestral que a gente, né, tem feito lá na Previc. E a ideia é justamente ser o principal instrumento, né, de comunicação com o mercado. E ele tem, né, uma série de informações aí sobre o sistema. Deixa eu ver se eu amplio aqui para facilitar. Estão enxergando a tela inteira, acho que tá bom, né? E ele é a 5ª edição, né? A gente acabou de publicar, e a database dele a gente fez com dezembro de 2019, né? E fizemos uma atualização, né, em face da crise que né, iniciou, ela foi sentida nos mercados financeiros, né, em março, mais propriamente, né, final de fevereiro foram os primeiros sinais, e em março começou, né, os sinais do sistema financeiro. E no mercado financeiro a gente então fez também uma complementação, uma sessão falando sobre a crise e sobre os efeitos, tá? Então a ideia é a gente, né, trazer aqui
Primeiro, o sistema, em grandes números, lá em dezembro, né, 292 entidades, 1.099 planos e quase 1 trilhão em ativos, 995 bi. Esse valor, né, para março, só para ter ideia, ele teve uma queda de 8%, né, caiu sensivelmente, mas era o valor que nós estávamos fechando, né, o ano de 2019. E no final de 2019, né, foi um crescimento em relação a 2018 de 10%, foi, né, um ano muito bom de crescimento, a rentabilidade foi 14,5%, né, e alguns me perguntam, poxa, Lúcio, mas uma rentabilidade de 14,5%, por que só cresceu 10%? Né? Porque 4,5% é pagamento, né, de benefícios. O sistema hoje ele é mais pagador de benefícios do que acumulador, né, de reserva. A gente, os planos assistidos, né, os planos maiores, os BDs, tem uma quantidade de participantes assistidos, que eu vou mostrar mais à frente, né? Então, essa diferença acumula 10 e 4,5 é pago. A liquidez bastante satisfatória, né? A gente vem numa linha também que eu vou mostrar mais à frente aí de redução, né, de déficits e aumento de superávites. A gente chegou em dezembro de 2019 um resultado líquido positivo de 400 milhões, depois de anos de déficits, né, no líquido, aí desde 2015, tá, vem reduzindo e vem melhorando, mas a gente teve anos aí né, até anteriores a 2015, de resultados bastante negativos. Como eu disse, a rentabilidade dos investimentos 14,5%, né, para uma meta atuarial do ano passado era 5,18%, só para ter ideia, ou uma taxa Selic de 6%, é uma rentabilidade, né, bem boa. A taxa atuarial média agora, essa que eu apresento aqui de 4,70, já é para 2020, já é com base nos demonstrativos atuariais que fechamos em dezembro de 2019 e a projeção já para 2020. Né? E notamos, sim, o sistema, gente, uma melhora, né, em termos de governança, de controles internos de gestão de riscos, até mesmo houve uma alteração no arcabouço regulatório nos últimos 2 anos e isso, né, vem sendo internalizado pelas entidades e a gente viu sensível melhora na gestão. Tá? Realmente é sensível, né, a melhora na gestão das entidades quando a gente conversa, né, com as entidades, quando a gente percebe o que está sendo feito, o planejamento, as suas políticas de investimento, melhora realmente que pode ser, né, observado. E o contexto que a gente tem é de crescimento de participantes. Né? Apesar de ter uma expectativa de redução de entidades por uma questão de escala, até mesmo por ter acrescido, né, ter levado a régua em termos de observância, em termos de exigências, em termos de, como eu falei, de governança, controle e gestão de riscos, as entidades elas têm que ter uma escala, tem que ter uma quantidade de participantes que seja, né, suficiente para ter uma receita para que ela possa funcionar adequadamente. E a gente, sim, em termos de participantes, né, observa um crescimento, seja pela, né, reforma da Previdência, a nova Previdência, que é um marco, e a Previdência complementar, inclusive a obrigatoriedade, né, de oferta de Previdência complementar para servidores públicos dos entes federativos, seja estados, municípios, autarquias e fundações, né? E também a sociedade em geral, as pessoas vão ter que ter a sua preocupação quanto à sua providência, né, complementar própria, né, para o seu futuro. Se nós olharmos aí, né, os limites, né, do regime geral, a redução, né, o padrão de vida que tiver, né, uma renda superior a isso, claro que vai ter essa preocupação, e mesmo quem tem, né, um salário menor, fazer a sua previdência complementar, a sua poupança de longo prazo, para justamente, né, na fase que eu costumo dizer pós-laboral, né, na fase de aposentadoria, manter, né, um padrão de vida que tem durante o período de trabalho. Também, as taxas de juros em patamar mínimo histórico, isso é uma realidade. Né? A gente já vem reduzindo essas taxas, né, desde 2016, saímos lá de 14,25%, reduzindo, chegamos, né, em 2019, no início, a 6,5%, na metade 4,5% e ao final 4,5%, né, e caindo aí agora esse ano para 2,25%. E isso, né, levou já no final do ano passado uma revisão, as políticas de investimentos elas já previam uma diversificação na alocação de ativos. Tá? Já havia uma previsão dentro das políticas de investimento das entidades, né, porque a redução de taxa de juros já estava ocorrendo. Então, era esse o contexto que a gente tinha. E aqui eu trago, então, justamente o que eu estava falando, que chegamos até dezembro de 2019, aqui com resultado líquido positivo, de 400 milhões,
né, uma redução aqui dos déficits, um crescimento dos superávites, né, e chega em março, com a crise, né, a deterioração dos ativos, e muito renda variável, né, houve uma queda bastante acentuada aqui, né? Nós tivemos uma queda da Bolsa 115 mil pontos em dezembro de 2019, para março o mínimo chegou, né, em 63 mil pontos. Mas já notamos, a partir de abril, maio e agora até junho, ainda não, né, a gente só tem alguns números, ainda não está fechado, por isso que não está aqui, né, mas já há uma redução desse déficit bastante acentuada, né? Aqui nós falamos em 53 bi, e aqui nós estamos falando já de 36 bi, e já está reduzindo, né? E essa é a nossa expectativa, tá? De redução ainda maior, né? Hoje a Bolsa já está acima de 100 mil pontos, aqui nós estamos falando ainda, né, em 90 mil pontos. Sobre liquidez, né, esse é um ponto importante, logo que eclode qualquer crise, seja em qualquer um dos sistemas, a primeira pergunta que se faz é como é que, né, a preocupação primeira é liquidez, tá? E nós também, né, dentro do segmento, tivemos essa preocupação, conversamos com as entidades imediatamente, né, e até encaminhamos um questionário para levantar a situação, né, dessas entidades, e as informações nos tranquilizaram bastante. É uma situação bastante confortável, né? Vocês podem observar que isso em caixa e operações compromissadas, por que são caixa e operações compromissadas? São os ativos mais líquidos, que não precisa vender ativo, que estão na carteira das entidades, né? Por um total aqui de pagamentos de 34 bi, nós temos 70, então, né, dá 24 meses. E aqui a gente considera também, né, os cupons aqui, vamos dizer que tem uns 5% aqui de rendimento né, implícito, né, nesses títulos, que dá aí uns 23 bi, e oferece essa tranquilidade em termos de liquidez. Então, assim, o que é isso importante? Não há necessidade, ou não houve nenhum fundo de pensão, nenhum plano, precisou se desfazer, vender ativos abruptamente, a preços subavaliados ao mercado em deterioração, e isso é muito positivo, né? E eu costumo dizer, o segmento, os fundos de pensão, tem uma diferença em relação aos demais segmentos, né? Já trabalhei no segmento bancário, Banco Central, fiscalização. O segmento bancário, ele é muito suscetível, ele é muito sensível, né, a uma crise, porque pode chegar uma corrida bancária, pode chegar não existe como controlar saques. Um boato no mercado pode originar uma onda de saques, né? Diferente do fundo de pensão. Aqui não existe o saque aleatório, aqui não existe o saque. Hoje o cliente acordou, o participante diz, eu vou sacar meu dinheiro do fundo de pensão, né? Isso não existe. Então, isso dá uma tranquilidade para os gestores, para os investimentos, né, de administrar nesse momento de crise, e aí mostra a resiliência do sistema, né? O sistema ele é capaz de fazer os seus pagamentos, manter o seu funcionamento, manter os seus fluxos de pagamentos, sem precisar entrar no processo de sale, né, de venda de ativos no sistema e provocando até uma ação procíclica, né? Quer dizer, você agravar ainda mais a crise, né? Você entra numa espiral, né, negativa, porque você venderia, né, os ativos. Então, é isso que não precisa, né, se preocupar em relação aos fundos de pensão. Aqui, a gente tem o índice de liquidez, como eu disse, o índice médio de 2, né? E aqui estão todas as entidades, cada ponto desse é um plano, tá, gente? Então, em termos de liquidez, né, a maior parte aqui é à direita, de 2, né? Já estaria bom, já estaria bom, né? Entre 1,5, né, tem que dar uma olhada, mas abaixo de meio que é a preocupação, e aqui nós olhamos a fiscalização, né, acompanha a situação desses planos, mas podem ver que é grande, né, significativa maioria, bastante tranquilo. Em relação ao comportamento dos indicadores, né, foi aquilo que eu estava falando. Chegamos lá em dezembro a 115 mil pontos, né, a gente tinha uma tendência, né, de crescimento de ativos, né, eu peguei o Ibovespa aqui, tá? E de taxa de juros de queda, né? Estava em 6,5 no meio do ano, né, desde 2018. Se eu pegasse o período mais para trás, estava em 14, né, gente? 14,25 lá em 2016, caiu e tal, né? E chegou aqui em dezembro 4,5 e agora já está em 2,25. Acabei nem atualizando aqui para junho, né?
Mas o que se nota? Um crescimento em ativos reais e queda de taxa de juros em decréscimo. As taxas de juros continuam. Esse movimento aqui, né, essa ruptura, essa quebra estrutural, isso aqui foi a crise, uma crise exógena, né, fator não controlável, tá, que agora já começa a aparecer os primeiros, né, primeiras luzes, né, ao final do túnel aí, em termos de vacinas, né, então, e uma recuperação aqui, 87 mil, nós já estamos em 100 mil. Né, então, a correlação inversa entre redução de taxa de juros e ativos reais, ela né, dá para se notar aqui no gráfico, tá? E claro que teve essa, né, essa questão de retração do consumo, mas uma recuperação já está acontecendo. E as taxas de juros, né, por não terem pressão inflacionária, o que a gente nota é que vai manter, né, em patamares bastante baixos as taxas de juros, né, e isso é muito positivo, né, para a economia real, para os ativos reais, e claro, né, isso traz aí decisões estratégicas por parte, né, dos gestores, dos dirigentes dos fundos de pensão. E a gente, claro, está aí na espera de uma maior diversificação na alocação de ativos. É uma tendência. Isso já estava em dezembro de 2019. Passamos agora a crise, né, e, obviamente, os fatores que levam a isso remanescem. Né, eles estão aí, eles estão presentes, né, de diversificação, justamente por causa do cenário, né, de taxas de juros bastante baixas no país e até no mundo, né, gente? Dentro outros países até com cenários de taxas de juros negativas. Tá? Sobre isso aí tem que, né, a gente vai ter que desenvolver ainda teorias a serem desenvolvidas, porque traz vários questionamentos se você trabalhar realmente com taxas de juros negativas. Né? Como faz para você acumular poupança se o recurso que você vai ter daqui a 10 anos vai ser inferior ao recurso que você tem hoje? E até pergunto, como é que vai ser uma produção, né, os fatores de produção? Como é que você vai ser incentivado, motivado a produzir, se o valor do seu produto hoje, daqui a 10 anos, vai estar num valor menor, ou daqui a um ano? Né? Então, tudo isso traz questionamentos, e é um mundo novo aí que nós estamos entrando. Não acredito que vai ser taxas de juros negativas no Brasil, né, pelas nossas próprias peculiaridades, mas são taxas menores, né, e que permitem, sim, né, o desenvolvimento da economia, do setor real, que é o que se espera. Né? Então, olhando a distribuição dos investimentos, né, 56% em títulos públicos, a gente espera um decréscimo, tá, para os próximos anos e um aumento das demais classes de ativos. Né? E aí estou falando aqui de ações, essas cotas de fundos aqui tem cotas de FDICs, de fundos multimercados, que tem bastante títulos privados dentro, né? As operações compromissadas, os imóveis, que aqui, depois nós vamos ver, né, mais à frente onde eles estão localizados, tá? Títulos privados, então a gente nota que vai ter uma redução, né, a tendência de títulos públicos e aumento das demais categorias. Aí a pergunta, essa distribuição de investimentos, Lúcio, é homogênea em todos os tipos de planos, né, tipos de modalidades? Não, né? A gente tem diferença. Né? E por que tem diferença? Porque nós temos passivos, né, diferentes. Então, se vocês notarem aqui, em termos de benefícios concedidos e benefícios a conceder, os planos BDs, 85% aqui está concentrado em benefícios concedidos, pagamento de benefícios. Tá? Então, esse valor aqui, né, já está na fase de pagamento. Tá? E aqui ainda está na fase de acumulação. É diferente dos planos CVs e CDs, que as fases de acumulação são maiores. Quer dizer, só o fluxo aqui já é capaz de pagar os benefícios, né? Assim, de entradas e saídas quando se observa, né? Pelos valores acumulados aqui. Aqui já não, né? Aqui tem uma inversão. Então, esses valores aqui, eles têm que produzir rendimentos, né, para justamente pagar os fluxos, aqueles 34 bi lá que eu falei lá no início. Né? Então, quando você vê essas diferenças, tá, a gente, né, tem que olhar também os planos, as modalidades por cada um. Então, aqui, né, no caso dos BDs, 51% em títulos públicos, 26% em ações. Né? Aqui nós temos um grande plano que tem praticamente 50% disso, um plano, né, os demais tem o restante. Né?
Aí nós temos aqui as cotas de fundos, operações compromissadas, os imobiliários, 5%, né? Títulos privados. De novo, repito que dentro de cotas de fundos está com bastantes títulos privados lá dentro. Nós abrimos as carteiras, né? De operações com participantes. Quando olhamos já os planos CVs, né? Há uma redução, né? Mantém títulos públicos, há um crescimento em ações mais menos, né? do que estava lá no BD. Cotas de fundos ampliou, de novo, com títulos privados, né? Títulos privados seguindo aqui, né? E operações compromissadas, e aqui já aparece muito pouco, né? De imóveis, ó, quase nada dentro do CV aqui, tá? Se formos para o CD, né? Que aí sim reduz mais de títulos públicos, e aí faz sentido, porque não precisa de tanta liquidez, não precisa de tantos pagamentos, né? Então faz sentido essa redução aqui nos planos CDs, tá? E mais, né, operações de maior maturidade. Tá? Mas não tem grande representatividade dos imóveis, praticamente zerado no CD, a questão de imóveis ou fundo de investimentos imobiliários, né, melhor dizendo, tá? A partir de agora. Né? Como tem a vedação da compra, né, do imóvel no tijolo, a questão de fundo de investimentos imobiliários aí, né, é a opção que se apresenta agora. Tá? Então, essas estruturas diferentes, elas estão relacionadas, como disse, com as necessidades de pagamento, né, de cada um. Planos BDs precisam pagar mais, precisam estar mais líquidos, e planos CDs, né, menos líquidos. Entretanto, né, a rentabilidade dos BDs ela precisa comportar as suas metas atuariais. Né? E as suas metas atuariais, elas ainda estão na média 4,7. Foi o que eu botei lá na frente. Né? Olhando aqui os limites, né? Os limites de 2019 eram as bandas, que a Previc publica. Essa aqui são as de 2020, que nós estamos esse ano. Poucos, assim, pouco fora do limite aqui, né? Esses a Previc analisa para ver se faz sentido, né? Se a rentabilidade dos ativos, né? Para autorizar ou não. É bastante tranquilo o processo, né? E só que para o ano que vem, a previsão é que muitos vão ficar fora, né? Desse limite, vão ultrapassar. Tá? O que se espera? Um ajuste aqui de taxas nesses planos BDs. Né? Conseguir uma taxa real aqui, média de 4,7, não é para amador. Né? Precisamos aí, né, um bom trabalho aí de gestão. E aí, então, assim, em termos de considerações finais, né, para não me alongar muito, a gente vai ter um cenário mais desafiador para a obtenção de rentabilidade, tá? Seja pelas taxas de juros livres de risco ali dos títulos públicos, valor né, bem inferior, e tem que ser compatível com as obrigações previdenciárias, né? Essa rentabilidade que foi mostrado ali. Tá? O que está em azul, obtenção de rentabilidade, né, pelo lado do ativo, costumo dizer, né, visão de contador aqui, a reavaliação do apetite de riscos e da composição dos investimentos, então, é essa que chama da diversificação, então, pelo lado da rentabilidade, né, é isso que a gente enxerga dentro das entidades, né, o dever de casa de fazer um trabalho, né, de análise e reavaliar seu apetite ao risco e a própria composição dos seus ativos. E, pelo lado do passivo, ajustes no plano de custeio, né, anuais, ou revisão nas regras de concessão e de manutenção de benefícios. Quer dizer, mexer nas premissas, né, até dos planos de benefícios, mexer na taxa atuarial. Claro que ela vai gerar, se reduzir, vai gerar mais déficit, né, e aí até... mas tem que ser uma taxa, uma meta atuarial realista, é isso que se espera, de acordo com a rentabilidade. E a outra discussão é justamente, né, a questão dos benefícios e as premissas do plano, né, que também né, podem ser revistas, que também permitem ajustes, né, em termos de taxas, em termos do que vai ser requerido, né, em termos de rentabilidade. Então, são essas mensagens, né? A visão tem que ser do ativo e do passivo, de uma forma integrada, né? É isso que te espera, né, na gestão de riscos, na análise. Tá? Não dá para ser de uma forma isolada, tem que ter a integração, né, entre a parte de investimentos e a parte atuarial, a parte do passivo, tá? Para que chegue, né, justamente, cumpra os objetivos, né, para que se propõe, que é o pagamento de benefícios, né, aos participantes, aos assistidos, no curto, médio e longo prazo. Eu agradeço, e aí, né, depois a gente retorna aí para as discussões que se fizerem.
Aí agora retorno aí a palavra aí para a Thaís. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Lúcio. Não, foi ótimo, um bom resumo e vai muito em linha de tudo que a gente discutiu, né? Que eu falei até na abertura ali com os outros painéis. Acho que é um grande desafio, mas é aquilo que você falou, né? Acho que é um desafio muito bom no fim do dia, né? Porque força a gente a diversificar, olhar outras classes de ativos, né? Pensar fora da caixa. E é uma evolução muito importante para o segmento, tanto em relação ao investimento, quanto em relação a novas fontes de receita, né? Fomento para o crescimento do segmento como um todo, que eu acho que tem tudo a ver aqui com o nosso bate-papo. Gui, quer falar um pouquinho? Exatamente. Eu ia fazer a ponte pro Bruno, mas eu vi tua explanação ali, Lúcia. Eu ia deixar as perguntas para o final, mas acho que tem uma aqui que eu queria fazer agora, antes da gente mudar de assunto um pouco, tá? A gente, nessa semana, a gente teve lá o painel que a Thaís comentou, né? Com dois gringos, né? Eles têm todo um background aí super grande de consultoria, né? E um deles era SIO, né? De Rhode Island, né? E a gente perguntou para eles, assim, falou, pô, como é que foi a evolução de alocação de capital ao longo dos anos, né? Dado que eles vivem esse mundo de juros baixo, que é um pouco do que a gente está vivendo agora. A gente vive, assim, né, o ciclo de queda desde 17, mas o juros está baixo de verdade agora, né? Faz 6 meses, 8 meses, né? E aí ele passou um pouco dessa história, que ele falou, olha, a gente basicamente, né, se puder resumir o que ele falou, é o seguinte, a gente passou ao longo de 10 anos, 12 anos mais ou menos, de um portfólio 80-20, tá? Então 80 em linhas gerais, tá? 80 renda fixa e 20% equities e alguns poucos ativos de risco. E hoje os portfólios são 20-80. E aí eu falei, pô, a gente sabia que era muito mais risco do que o nosso por conta do diferencial de juros, mas eu também fiquei assustado que eu não sabia que era tanto. Tá? E aí eu falei para ele, olha, assim, a gente, para mim me assusta, eu imagino que quem está aqui assistindo também assusta pelo seguinte, um 20-80 para a gente é algo que é quase uma dicotomia, assim, né? É praticamente o oposto. Eu ainda brinquei com ele, falei, a gente é hoje um 80-20, né? Aquela participação de equities ali, de ações que você comentou ali no gráfico, ela é até um pouquinho maior por conta de Previ, né? Mas o segmento tem até um pouquinho abaixo. Então, se a gente olhar a norma hoje, Lúcio, ela é bem flexível, ela foi ampliando os limites ao longo dos últimos anos, né? O exterior era 3, foi para 10, tem a discussão de ir para 20, os imóveis passaram para 20, os estruturados passaram para 20, a renda variável é super flexível, né? Até 70%. Como é que vocês têm pensado, Lúcio, nesse sentido, assim? Porque se a gente olha para essa realidade, e se a gente continua com juros nesse nível por mais tempo, que é o que você comentou, né, sem pressão inflacionária, o Covid veio para dar um choque na demanda que não deve voltar tão rápido em âmbito global. Toda essa disruptura de tecnologia, ela é um processo deflacionário na economia como um todo. E a gente fica nessa... E se o governo, mal ou bem, fizer a lição de casa, no ano que vem ou no outro, com esse choque fiscal, né, que tem esse ano, mas que normaliza no ano que vem numa direção sustentável, a gente tem a receita dos juros baixos por mais tempo de verdade, né? Que vocês têm, assim, pergunta totalmente genérica, tá, Lúcio? Assim, como é que vocês ali como regulador estão enxergando isso? Vocês acham que é algo que vai ter que ser discutido com alguma celeridade um pouco maior ou não? O que você disse pra gente aí, dado o choque que eu levei antes de ontem, tá? Quando ele me falou que os portfólios lá fora viraram 20-80 e não é 80 ações, tá? Desses 80% tem grande parte em imóveis, né? Que ele comentou de real estate, grande parte de ativos privados, enfim, uma série de coisas. Mas eu queria ver de você aí o que vocês Não têm vou tomar muito discutido e tempo tudo do mais. Bruno, essa pergunta é bastante simples, né? Fácil de ser respondida. Obrigado, Guilherme, pela resposta, pela pergunta. A gente, assim, primeiro, né, numa visão de não ter restrições a investimentos, quer dizer, restrições de limites, né? A gente, claro que tem uma visão sempre conservadora de segurança, né? Mas não é né, uma questão de limites que vai haver restrições em termos de investimentos e sempre temos essa preocupação né, de flexibilizar, entender os motivos, as razões, claro, né, e sempre de ampliar. Então, as discussões, quando a gente fala ali, né, que a tendência é de uma diversificação na alocação de ativos, obviamente que a regulamentação não pode colocar travas, né, para que isso aconteça. Então, é nisso que a gente trabalha. Numa visão, sim, que você disse, né, mas o fato é que o Brasil é uma normalidade, uma jabuticaba, né? A quantidade de dívida imobiliária em carteira de todos os agentes financeiros é absurda, né? E isso inibe, né, os investimentos na economia real. Eu acho que agora a gente está voltando para a normalidade.
né? A normalidade é você ter uma taxa de juros civilizada, né? Racional. O governo tem trabalhado em cima disso, né? Vinha fortemente disso, como eu disse, a partir já de 2016 e mais forte agora a partir de 2019, né? O governo reduzindo a taxa de juros, era essa a preocupação, né? E, claro, chega uma crise pela frente, né? Mas, como eu disse, os pilares estão mantidos, as preocupações estão mantidas. A gente vai ter, claro, um desafio maior agora pelo lado fiscal, né? Mas a gente enxerga, sim, né, a manutenção em taxas de juros baixa e, sim, a alocação, né, de investimentos, né, no setor real. E aí, olhando até o nosso histórico, né, em investimentos, em formação bruta de capital fixo, né, alguns indicadores, o país precisa justamente, né, investimentos, infraestrutura, né, indústria, máquinas, equipamentos, tudo isso é requerido e é o momento certo. Tá? E o Brasil, pela a sua população, 210 milhões de pessoas, o mercado de consumo extremamente forte, respeitado, e que atrai interesse, inclusive, internacional, seja pela quantidade de smartphones, de veículos, de qualquer produto, né? Então, sim, acho que isso é muito positivo, né, no direcionamento, né, nos investimentos, né, aumentar a produção, né, e também no consumo, que está sendo tratado adequadamente pelo lado do crédito. Então, vai ser um novo desafio, né, para os gestores, aquele comodismo de estar em títulos públicos e senta e recosta e bota uma rede, que eu costumo dizer, né, o diretor de investimento pode dormir, né, bota uma rede lá e fica descansando, isso acabou, né? Desce da rede, senta e vai ter que trabalhar, vai ter que analisar risco, vai ter que analisar a diversificação da carteira, se vai para crédito, se vai para exterior, se vai para renda variável, né, se vai para multimercado, se vai para imobiliário, se vai ficar em uma parte ainda em títulos públicos, cada plano com seu DNA, quando eu digo isso, um em fase, como eu falei, em fase ainda de acumulação, outro fase já de pagamentos, né? Mas o mundo mudou e é bastante positivo. Então, a gente vê com uma expectativa muito positiva, né? Essa mudança, né? E a alocação em fatores de produção e na economia real. Tá? E sai, né, um pouco dessa ciranda apenas, né, da dívida mobiliária. Tá? Então, a gente enxerga como o caminho certo para o crescimento, para o desenvolvimento do país, para a geração de emprego, para todas as consequências né, advindas desse movimento e que são positivas e importantíssimas para o país, sem dúvida. Com certeza, Lúcio. Obrigado. Até assim, acho que esse ponto que você levantou traz um pouco de gancho para a gente passar ali para o Bruno, né? Acho que o grande desafio que a gente enxerga aqui do nosso lado, aqui de estar do outro lado da mesa e falar com bastante fundação é justamente isso, né? Assim, você tem duas frentes, né? Ao mesmo tempo que vai ser mais difícil rentabilizar o dinheiro daqui para frente, as contas ali de custo, de crescimento, elas vão ser cada vez mais pesadas, né? Porque por mais que você consiga bater as metas, etc., os retornos nominais e os retornos esperados vão ser cada vez menores daqui para frente, né? Que é um pouco do que aconteceu lá fora, né? Então, acho que o custo de operação das fundações, o fomento das fundações, eles são dois grandes desafios ali que não é só rentabilizar, né? Manter o negócio ali em pé mesmo, né? Então, eu acho que a linha de crescimento do segmento nos planos instituídos e tudo mais, que ali tem a experiência ali do Bruno, até o Lucas trazer também isso aqui para a pauta, eu acho que era um assunto que a gente queria provocar de verdade, né? Então, acho que o Bruno passar um pouco ali da experiência do que eles têm feito na Copel e etc, para a gente rediscutir isso, para a gente ver para onde o segmento está indo, que é um pouco do que a Thaís comentou ali no começo, discutir fontes de receita alternativa, discutir disrupção no segmento, de como é que, estamos montando instituído, teve a modernização regulatória, e agora, né? Quais são os desafios, né? Como eu aumento minha capilaridade, o que eu preciso assim, investir em tecnologia para eu poder ali ser algo que, como o Lucas gosta de dizer, ser sexy, né, para trazer o pessoal, para ser chamativo mesmo, né? Então, acho que a ideia mesmo é essa, assim. Aí eu até queria deixar para o Bruno já começar, Bruno, passar um pouco aí dos seus tópicos ali que a gente combinou, e aí a gente traz para a discussão de volta aqui, tá bom? Maravilha, Guilherme, muito obrigado aí pelo convite, XP, aí, em nome da Thaís, do Rafael e do Guilherme.
Quero cumprimentar também meus colegas, aí, o Lúcio e o Lucas, e parabenizar a apresentação do Lúcio, foi excelente, e dizer que eu assino embaixo em relação ao seu último comentário. Acho que isso é muito melhor realmente para todos, né? Para o sistema previdenciário e para o Brasil. Mas para quem não me conhece, eu sou o gestor do portfólio, dos portfólios, né? São mais de um, da Fundação Copel. E hoje eu vou sair da minha zona de conforto, que é falar sobre os investimentos da Fundação, e vou abordar esses tópicos, que são fomento, disrupção, e relatar um pouquinho da nossa experiência com o plano instituído. Mas antes, dando um passo para trás, a Fundação tem quase 50 anos de história. Ela tem 48 anos, 12 bi de patrimônio, classificada como sistematicamente importante, e a gente não tem nenhum problema de resultado. Na verdade, os planos são superavitários, e essa escala que a gente tem nos traz um certo conforto. Então, a pergunta que vem é, por que a gente vai se incomodar a fazer esse movimento, né? Considerando tudo isso que a gente colocou? Começar um plano do zero, pequenininho, pegando contribuição marginal. E basicamente foram 4 fatores que a gente observou que nos motivaram a seguir nesse caminho. Primeiro é que a gente está preocupado com os próximos 50 anos. E mais cedo ou mais tarde, o nosso patrimônio vai começar a diminuir. O patrocinador principal tem um público cativo e ele não mira uma expansão significativa, então a gente vê os funcionários, os empregados dele, diminuindo, na verdade, e não aumentando. Então, isso é uma fonte de preocupação futura. A ação derivada dessa preocupação, a primeira coisa que a gente fez foi inserir essa preocupação na nossa orientação estratégica. Foram pequenas sutilezas, como, por exemplo, inserir a palavra cliente na missão, ao invés de participante. Isso dá uma mudança de mentalidade, né? Então, se a gente for ver, a missão hoje é propiciar condições para que nossos clientes vivam melhor e vivam mais. Então, é sutil, mas muda o mindset da instituição. Segundo, na visão, colocar as palavras crescimento e perpetuidade. Então, hoje a gente busca crescimento sustentável e a perpetuidade. Com isso, todo o corpo diretivo, toda a liderança passa a atuar nesse caminho. Também a gente tem o conhecimento da oportunidade, que a gente julga ser enorme, né? Então, todo mundo sabe que a previdência está crescendo bastante nos últimos anos. Mas se a gente tomar como exemplo o mercado de previdência aberta, ele cresce 120 bilhões na margem, né, ao ano, que é 10 vezes o nosso tamanho. Então, são 10 entidades como a nossa entrando por ano no mercado de previdência aberta. Esse jogo já está no final? Não, não está no final. É só o começo. Na verdade, o brasileiro, por qualquer estudo que você compare, pares internacionais, o brasileiro ainda investe muito pouco e investe em produtos mal servidos. Na verdade, ele é mal servido. Se você for pegar o estoque de previdência aberta deve ser ao redor de 1 trilhão. O Lúcio me corrige se eu falei bobagem. Mas esse estoque de 1 trilhão, você pega o que as pessoas investem, né? O grosso desse estoque é produtos caros com pouca entrega. Então, ao final da análise, a gente viu que o mercado de previdência poderia ser melhor servido e a gente teria diferenciais competitivos que seriam significativos para atuar nesse segmento de forma mais ativa. Outra coisa é que a gente sempre, o nosso pensamento é constantemente de longo prazo, visando a perpetuidade. Então, isso nos fez entender a fundamental diferença entre crescimento linear e exponencial. Eu acho que eu nem preciso comentar a diferença entre elas, considerando que, infelizmente, a gente está vivendo essa pandemia e há vários meses a gente vem discutindo curvas de crescimento, então acho que todo mundo já sabe o que é. Mas o pessoal da XP aqui também sabe muito bem o que é um crescimento exponencial. Se a gente tomar eles como exemplo, se eu conheço um pouco da história deles, eles não chegaram aqui do dia para a noite. Eu entendo que eles tiveram um início bastante modesto e com muita garra e um propósito, chegaram no momento que se encontram hoje. E assim eu espero imagino a Fundação no futuro, daqui 18 anos, falando do sucesso dessa aventura que a gente embarcou. Por fim, eu acredito, né, na verdade a instituição acredita que o ditado do Vale do Silício é válido, né, no sentido que ficar parado é igual morrer. Então, para nós é isso mesmo, a gente não quer ficar parado. E a gente entende que as instituições que não se mexerem podem desaparecer, né,
porque cada vez mais a gente vai ter que ser mais eficiente, tanto da perspectiva de custo, como de entrega, e cada vez mais ágeis, a fim de proporcionar uma experiência que seja boa para os nossos clientes, né? Que é uma experiência suave, interessante e boa. Mas esse foi o começo da história. Se a gente for falar do começo da operação, o que a gente fez de arranjos para colocar o plano instituído em pé, né? Por algumas coisas. Primeiro, a parte que eu conduzi mais diretamente foi remodelar toda a arquitetura de investimentos para ter novos produtos com patrimônio pequeno. Então, a gente remodelou toda a estrutura. Hoje, a gente trabalha como uma asset, né? Tem todos os nossos veículos, as horizontais. Então, à medida que a gente coloca um plano para dentro, pode ser de qualquer tamanho, pode começar com nada, ele vai ter a mesma estratégia, o mesmo ganho de escala dos planos que tem 5 bi. Então, é só plug and play a estratégia. E a gente providenciou também, é o segundo bullet, todo o aparato legal para suportar a criação do produto. Nesse sentido, a gente já tinha uma instituidora, que foi uma mão na roda e um ganho de tempo significativo para a gente lançar o produto sobre esse guarda-chuva. Também foram contratados, aí foi um investimento que a Fundação fez em sistemas para estarem adaptados a atender essa nova frente. A gente não tinha, foi lá, fez esse investimento, apostando que o negócio ia funcionar. Outro ponto legal que o time fez, o time de previdência e outras áreas também, inclusive a diretoria executiva participou de diversas apresentações, né? Foi feito umas apresentações, caravanas, que eram para investigar, a priori, né, antes de ter o produto, a expectativa dos clientes. E, no final das contas, isso acabou sendo uma pré-venda do produto. E isso até gerou uma expectativa positiva dentro dos participantes, né? Nessa investigação / pré-venda, teve mais de 1.000 pessoas que responderam à pesquisa e o nível de aceitação do produto foi de 95%. Então, quase a totalidade das pessoas que viram o produto e responderam às pesquisas gostariam de ter um produto desse. E, por último, o processo de aprovação na Previ, que aqui cabe até o elogio. Eles foram extremamente parceiros e ágeis, né? Em menos de 30 dias, a gente obteve a aprovação e em novembro de 2017 nós estávamos com o produto aprovado e em dezembro a gente já estava com a cota do plano rodando. Bom, esse foi o início e agora a parte difícil, que era a captação e a venda. Nós temos um mercado cativo, né? O índice de pessoas que não aderem ao nosso produto, né, dos nossos patrocinadores mães, é zero. Todo mundo entra no nosso plano. A gente não precisa ficar vendendo para ninguém. Seria ilógico a pessoa não entrar no nosso plano. Nesse sentido aqui, tem que ter um esforço de venda, né? Então, como é que a gente se inspirou? No começo, a gente pensou como no livro do Peter Thiel, né, no Zero to One. Vamos dominar o nosso nicho de mercado e escalar a partir disso. Então, o público inicial foi o nosso, né? A gente queria dominar o nosso público, até porque a gente entendia que se o nosso próprio cliente, nosso próprio público, não comprasse o produto, a gente não ia conseguir vender para terceiros. Então, no estado do Paraná, foram feitas dezenas de apresentações, diversas caravanas, o pessoal foi bem engajado a fazer isso, a diretoria também entrou e fez várias, então, mais de 1.500 pessoas assistiram essas apresentações. Mas, tornando uma longa história de venda curta, hoje, pouco mais de 2 anos depois, a gente tem 4.000 participantes e mais de 40 milhões de patrimônio. Pode parecer pouco a relação de patrimônio, mas em relação ao planejado é bastante, né? Isso representa, os 40 milhões representam 4 vezes o que foi planejado no estudo de viabilidade neste prazo, se encontramos, e número de participantes 2,5 vezes o planejado. Então é um relativo sucesso inicial com o nosso público, né? E eu acho que esse sucesso, gente da casa comprando com esse volume, nos credencia a dar os próximos passos, né? E o que a gente vem imaginando de grandes tacadas para frente, né? Isso é o começo, lembrar das linhas lá, né? O exponencial começa com um crescimento rastejante e depois o negócio embica. Esse é o nosso objetivo, mas atualmente a gente vem conversando com instituidores, né, representativos, né, grandes, e a gente pretende aí fechar algumas coisas nesse sentido, assim que possível.
E também a gente quer acessar novas plataformas de distribuição, né? Com relação a essa última, a gente vai contar muito com a parceria da Previc para dirimir eventuais dúvidas que se possam ter aí nessa empreitada, assim como vamos contar com a ajuda de parceiros do mercado. Por fim, ainda, a gente montou um time de inovação e competitividade, né? Acho que o nome é bem sugestivo e já ilustra o propósito dele, né? Tem um gestor fantástico, uma garotada muito boa, cheia de ideias, né? A equipe do Cabelo Verde, toda molecada lá de programação, lá tem seu estilo próprio. A gente chama eles de cabelos verdes, né? Então, esse time que está puxando a inovação dentro da própria fundação, entrando no tópico inovação, acho que primeiro, eles trouxeram várias ideias, mas antes disso, né, a gente não tem preconceito de fazer qualquer tipo de parceria, né? Então a gente vai, estuda, vê se o projeto é bom, a gente está aberto realmente a discutir. Acho que a primeira grande sacada lá do pessoal foi o Prevcash. Não sei se todo mundo ficou sabendo, mas o Prevcash, basicamente, se eu puder resumir de maneira rápida para não tomar o tempo, é uma rede de consumo consciente, onde você, o participante, né, vai no estabelecimento comercial, compra alguma coisa e recebe um rebate disso diretamente na sua previdência. Então, é um cashback de um produto que você compra que cai na previdência. Então, para isso, o time lá montou um app que utilizava um QR Code. Isso funcionava muito bem no Paraná, porque a gente tem nota fiscal eletrônica, né? Não funciona em todos os estados por causa dessa questão. Mas já chegou no Prevcash 2.0, a gente consegue eliminar isso também. Mas qual que era o catch de fazer isso, né? Para uma pessoa que ganha um salário mínimo, como exemplo, o benefício pode ser até 30% maior ao longo de 30 anos. Então, se ele poupar o cafezinho e o almoço dele todo dia lá na empresa e conseguir esse rebatezinho, ele consegue 30% sobre o salário mínimo dele, né? Que é bem representativo. Então, eu acho que é um negócio bem interessante, né? E como é que foi feita a expansão, né? Como é que você montou a rede credenciada? Seria uma pergunta também, né? Uma coisa difícil, né? Na verdade, foi feito na raça. O pessoal da XP diz também. Foi o time próprio correndo atrás de empresários, né? Então, identificar o que os nossos participantes mais consumiam ao redor das localidades das empresas. Primeiro, a alimentação é o mais óbvio, né? Então, vai lá, alimentação, depois vai no posto de combustível, depois começa a avançar em entretenimento, depois avança num bem-estar, e assim por diante, né? Então, isso foi a primeira onda e depois começou a vir a segunda, que foi os empresários começaram a nos buscar também. Então, isso foi bem positivo. Hoje, a gente tem uma rede de mais de 350 parceiros espalhados no Paraná, né? E tem outras coisas legais, por exemplo, o time lá também identificou que muita gente do patrocinador, né, os empregados do patrocinador, tinham um seguro com uma determinada instituição. Poxa, aqui deu uma oportunidade, né? Se tem tanta gente com esse produto, ele poderia reverter algo aí para fazer um rebatezinho, né, para a previdência desse pessoal. E hoje a gente consegue um belíssimo rebate dessa instituição, que virou uma parceira nossa, para receber um cashback do seguro de vida dos nossos participantes. Isso dá uma boa fonte de renda. E agora nós estamos na fase 2.0, né, desse Prevcash, né? A gente vai tentar alavancar essa rede de consumo via parcerias, né, utilizando outras formas de cashback. Um exemplo seria, também até o advento da pandemia e o comércio eletrônico, seria mais fácil agora fazer uma carteira digital linkada com os cartões de crédito. Aí você não precisa ficar refém do QR Code ou da nota fiscal digital. E a expansão dos estabelecimentos acho que vai ser ainda mais rápida, porque a gente vai trabalhar com reciprocidade de rede. Então, a gente conversa com outras entidades, outras empresas que têm redes, a gente pode trocar, fazer uma reciprocidade nesse caso. Então, a expectativa do time lá é dobrar de 350 e para 700 ao final do ano. Outro tema que a gente está avançando na parte de inovação é o Health Cash. Os conceitos são idênticos, né? Só que a gente é operador de saúde. Então, a gente viu que tinha a oportunidade de fazer a mesma coisa no setor de saúde. A gente oferece também benefícios de farmácia. Então, nesse sentido, a gente pode, o participante pode, né, escolher ou aumentar, pegar um rebate, né, um cashback
desses medicamentos que ele está comprando, ou desses procedimentos, eventualmente, para aumentar os benefícios previdenciários dele ou diminuir a coparticipação que ele paga no plano de saúde, né? Mas, de maneira geral, o time lá está sempre estudando formas de aumentar a poupança previdenciária com jeitos criativos, né, de maneira criativa, e tem bastante ideia saindo do forno nesse sentido. Algumas, provavelmente, a gente vai depender de um contato mais próximo com o Lúcio, com a Previc, para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Mas, sobre inovação, essas são as principais. O que foi legal depois disso tudo é que teve uma onda de entidades que foram nos visitar, né? Então, foram mais de 60 entidades que foram visitar a Fundação Copel e conversar lá com o time. E queriam saber quais foram as pedras no caminho, uma série de perguntas. Até não teve tantas pedras no nosso caminho, foi tudo muito... Acho que um pouco de sorte também ajuda, mas não tem muita pedra no caminho. Mas a pergunta mais recorrente dessas 60 instituições foi quais foram os fatores críticos para o sucesso, né? Eu diria que a gente começou bem, mas o sucesso é uma estrada muito longa, né? Esse é o primeiro bullet que eu faço. Mas o que nos ajudou nesse começo? Primeiro, eu tenho que ter os executivos, né, o conselho e diretores muito engajados com o projeto, né? Então, eles estavam em cima disso e queriam que tivesse sucesso, né? Estavam lá nas apresentações, colocaram a cara, discutindo com o participante. Isso foi bastante importante. Ter a instituidora foi uma mão na roda, ajudou bastante também. Organizar, de fazer de maneira organizada, né, os sistemas, né, de informação, a arquitetura de investimentos e deixar a estratégia de investimento bem organizado para a hora que vier o produto não ficar tendo falhas. Isso foi importante, fazer esse planejamento anterior ao lançamento do produto. E daí tem pontos fortes que são da entidade, que ajudam a venda, né? Então, a gente tem um reconhecimento muito forte dos nossos clientes, né? O índice de satisfação geral sempre foi acima de 90% e de imagem acima de 95%. E o time interno, né? As meias gerências e os empregados em geral gostam de trabalhar na fundação e a satisfação é acima de 90%. Por final, a comunicação, o relacionamento e a transparência foram importantes também. A gente sempre foi muito transparente em relação aos benefícios e riscos dos nossos produtos. E vou fechar aí meus 15 minutos puxando para o meu lado, né? O histórico de desempenhos também foi razoável. Bom, eu encerro por aqui e depois eu deixo espaço para matar eventuais dúvidas e questionamentos do pessoal. Tentei ficar no meu prazo. Ótimo, Bruno, obrigado. A gente estava pensando aqui logo no começo que você falou, né? Acho que foi crucial você ter colocado o ponto em relação à saúde financeira do plano como um todo, o tamanho da fundação e a necessidade zero no curto prazo de vocês fazerem esse projeto. Só que você olha para frente, você fala, pô, isso aqui vai vir. E a hora que não adianta, a hora que eu falo, pô, preciso me mexer, deixa eu montar, que é o que você falou. Vocês montaram em 2017, final ali de 17, né? Todo o projeto que não começou em 17, né? Vocês começaram a discutir isso antes. Implementou ele ali em finalzinho de 17, provavelmente começou a colher os frutos ali ao longo de 18, 19 e esse ano, né? E aí hoje já tem um plano que é o que você falou, né? Se paga, né? Você fez ali a conta ali de viabilidade, hoje já se paga e vai continuar crescendo daqui para frente, fora as ideias de inovação que vocês trouxeram aí, que, pô, eu fico aqui batendo a perna aqui de ansiedade aqui, que é só coisa boa ali, porque, pô, você vai falando, você vai, pô, assim, Pô, eu tô aqui na XP faz pouco mais de 3 meses, né? Isso aqui é muito que o pessoal fomenta aqui dentro, né? Trazer essas ideias novas, fomentar, pensar diferente e claramente o caso de vocês é o que tem funcionado, né? Então isso pra gente é muito bom. E aí o outro lado é conta com a XP para distribuir o plano, né? Pô, pensar nessa parte disruptiva aí, pô, usa a nossa capilaridade, vamos colocar na pauta, pô, com certeza. Vamos conversar bastante, vocês são muito criativos também, a gente que às vezes começa a trocar umas figurinhas interessantes, né? Para nós, onde que a gente quer chegar, o céu é o limite aqui com esse plano, tá? Não tem... a gente quer que no médio prazo ele seja representativo para nós. Com certeza, ótimo. Né, que bom. Não, ótimo, gente. Aí eu acho que dá o gancho legal para a gente deixar para o Lucas. Acho que ele falando do pré-sonho, entre outros pontos que ele gostaria, e acho que dá uma sinergia boa com o que você falou. Então, Lucas, deixo contigo aí a gente dá sequência aqui no painel. Excelente, Guilherme. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui junto com vocês aqui nesse painel da XP. Agradecer a XP pelo convite, aos painelistas aqui, o Lúcio, o Bruno, também por estarem dividindo. Eu vou jogar um pouco de gasolina
na fala do Bruno, né? Eu acho que assim, a Copel, quando ela teve o início dela fazendo o plano família deles, no ano que foi, salvo engano, 2017, né? No final de 2017, começo de 2018, não existia a facilidade de ter um produto que é o Previsonho, né? Para quem não me conhece, sou o Lucas Nóbrega, eu estou hoje aqui como diretor-presidente da Fundação Libertas, participei da diretoria da ABRAP na gestão passada e no grupo de trabalho que desenvolveu o Previsonho. Então, o Previsonho, para quem não conhece, ele é um produto, né? Ele está lá na prateleira da Previc como o CD4 e o CD5. Ele tem uma série de facilidades, né? E dentre essas séries de facilidades está a possibilidade de você fazer uma fruição de benefício durante a construção da reserva para aposentadoria. Então, assim, é um produto muito interessante e muito atraente, que tem facilidades e, assim, sem sombra de dúvida, comparando ele com um CD tradicional ou com um instituído, como foi feito lá no passado, ele tem um grau de atratividade maior, né? Acho que, Guilherme, você falou muito bem. Eu costumo dizer que previdência tem que ser sexy, né? Ela tem que ser atraente. A gente tem alguns fatores que fazem com que a previdência seja atraente. Olhando para o nosso produto em si, né, para a previdência fechada como um todo, a gente é reconhecido pela solidez, a gente tem uma rentabilidade melhor do que as abertas, mas a gente não é reconhecido por ser fácil e simples, e nem tão pouco amigável. Eu acho que a Copel é um caso assim maravilhoso, porque hoje para você fazer inscrição na Copel, você faz ela digital, né? Tem uma ferramenta digital, mas nem todas as entidades têm essa facilidade. Então a gente tem que trazer o produto, o Previsonho ele está lá, e a gente tem que fazer com que ele seja simples, fácil, amigável, para que então ele seja atraente. Por sexo eu quero dizer atraente, eu quero dizer que a pessoa acorde de manhã falando assim, hoje eu quero trocar meu celular. Ela vai lá e troca. Ela não acorda de manhã falando, pô, preciso fazer previdência. De fato, a reforma da previdência empurrou a gente, né? Empurrou a população para fazer previdência. Mas as entidades ainda têm muita dificuldade em oferecer esse produto. Eu vou me intrometer, Bruno, eu vou pedir desculpa por isso, mas eu vou dizer que o fator mais importante do sucesso da Copel não foi o plano, não foi a rentabilidade, não foi o alto índice de conhecimento das pessoas ali na região de Curitiba sobre a Fundação Copel. O fator de sucesso da Fundação Copel é o comprometimento das pessoas da Fundação Copel em inovar, em trazer plano novo. Não adianta você que está ouvindo aqui a gente, diretor de fundo de pensão, participante de fundo de pensão, falar, vou fazer um Previsonho, vou fazer um plano instituído, e não ir atrás, e não colocar empenho naquilo. Isso acaba entrando dentro da fundação e se tornando mais um produto que você não foca, se você não focar nele. Então, é muito importante esse ponto que o Bruno colocou. Eu vou trazer também uma fala que, para mim, ela é muito importante, e foi trazido num evento da Messer há alguns anos, e um consultor, ele falou assim, Lucas, existem dois tipos de grupo hoje, o Lúcio tocou isso na apresentação dele, né? Existe o grupo das entidades que vão ser consolidadas, e existe o grupo das entidades que serão consolidadoras. Então, a pergunta é, em que grupo você, sua entidade, quer estar? Nas que vão ser consolidadas ou nas consolidadoras? Então, isso tem uma importância ímpar, né? A gente está vendo uma concentração no nosso segmento. Não quer dizer que todas as entidades pequenas vão ser consolidadas, não é isso. Mas existe uma pressão por custo, existe uma dificuldade hoje em operacionalizar uma entidade fechada de previdência complementar, e para isso você precisa mudar radicalmente o mindset que você trabalha. Então vem inovação, vem comunicação muito forte. Se você não inovar, eu adorei a frase que o Bruno colocou aqui, se você ficar parado, você vai morrer, né? Então, mude ou morra. Tem até um livro que fala disso. Então, as entidades precisam dessa mudança e precisam estar comprometidas com essa mudança. A gente viu algumas entidades que fizeram Previsonho, que fizeram planos família e que não estão dando certo. Qual é a razão? É o comprometimento. Então, eu vou falar rapidinho aqui do caso agora concreto aqui da Fundação Libertas. A gente tem hoje um plano família, né, que é o Você Preve. Esse é um plano que ele tem 2 anos também, Bruno, só que o nosso patrimônio lá, ele está hoje em 3 milhões de reais. Ele tem 360 participantes apenas. E a gente quer mudar isso. Então, temos aqui uma diretoria nova na Fundação Libertas,
E a gente está muito empenhado em fazer do Você Prev um case de sucesso como é o Plano Família da Fundação Copel. Mas para isso, tem que mudar a forma de entender a entidade e olhar para o sistema de uma forma correta. Eu acho que o Lúcio ele trouxe muitos dados importantes. Quando a gente olha um plano BD, na configuração dos planos BDs, quem fez a LM talvez ainda possa ficar lá na rede. Né? Quem fez o LM, comprou aquelas taxas gordas lá do passado, está carregado na curva a 7%. Esse é um plano que ele já está resolvido. Se você não fez a LM, aí você realmente tem que pular da rede e ver o que vai fazer com a tua carteira. Né? Isso nos planos BDs. Só que o plano BD não é mais o futuro do sistema, né? A gente está falando que o plano BD hoje está fechado, plano BD, a maioria está fechado ou está saudado, são pouquíssimos os planos BDs que estão abertos. Então, assim, essa massa que a gente tem aqui, ela garante a gente um acesso ao investimento de qualidade, através aqui, por exemplo, da plataforma da XP, né, aqui dos nossos parceiros da XP. Então, você consegue trazer fundos interessantes para dentro dos teus investimentos, né? Acesso a investimentos diferenciados. Então, o plano BD está aqui te dando essa possibilidade. E os planos CDs? Os nossos planos CDs hoje, eles são atraentes para os participantes? Os planos CDs, alguns dos nossos planos CDs, eles foram configurados lá no começo da década de 90 e setavam a contribuição, às vezes, de 3%, 4%. Quando a gente olha para 109, principalmente, é muito comum você ver lá planos que contribuem com 4%, 5% do salário do colaborador para ele vir a conseguir lá uma aposentadoria no futuro. 4%, 5% com a taxa de juros de 14%, estava ótimo. E com a taxa de juros de 3%? Essa contribuição vai ser suficiente? Então, necessariamente, a gente vai ter que passar nos planos CDs, e aí é interessante lembrar da frase do Bruno, eu vou repetir ela como um mantra aqui, se a gente quer estar vivo lá no futuro, a gente precisa se mexer. Então, esses planos CDs, eles vão precisar passar por uma remodelagem. Aqui dentro da Fundação Libertas, a gente está olhando para remodelar os planos CDs. Um outro fator importante é, se possível, a gente sabe que nem todas as entidades vão fazer isso, mas pensar em perfil de investimento, de preferência com modalidade de ciclo de vida. Vamos utilizar a economia comportamental amanhã. Eu estou ansioso para ver aí uma das lives da Expert. A gente vai ter aí um economista que ganhou o prêmio Nobel, que é o Dan Ariely, que ele é focado em economia comportamental. Né? Então, vamos olhar para isso, vamos utilizar esse ferramental a nosso favor. Como a gente consegue colocar os participantes no momento certo, numa aplicação correta. Necessariamente, um aposentado não precisa ter 30%, 40%, 50% em ações, mas ele vai ter que ter ações. Isso já é uma diferença brutal do passado. Antigamente, a gente falava que aposentado não precisava, quem tinha perfil não precisava ter ações. Hoje, com 2,25, você não vai pagar a conta de ninguém. Então, a gente vai ter que criar perfis com níveis de risco adequado, eventualmente perfis no modelo ciclo de vida. E aí eu chego aqui ao final da minha fala, olhando aqui dentro da Fundação, a gente tem que mudar a cultura que a gente tem hoje dentro da Fundação. Né? As entidades, de forma geral, não são todas, a gente vê o caso aí da Copel, que para mim é um exemplo, a gente tem o caso da Vext, né, mais Previdência, que se reinventaram, mudam de nome, estão indo atrás, estão criando novas ferramentas para quê? Para atrair participantes. E aqui dentro da Libertas a gente está nesse mesmo propósito. A gente não pensa em mudar de nome, acho que o nome está adequado aqui para a gente, mas a gente tem que mudar a postura. É ver o participante como cliente, porque ele já não é mais participante. Ele passa a ser um cliente, eu tenho que satisfazê-lo, eu tenho que tratar ele de uma forma diferente. A gente estava muito acostumado durante muitos anos a Maomé via a montanha, né? O participante vinha até a entidade, agora isso mudou completamente. A gente tem um mecanismo diferente no mercado de trabalho, a entidade tem que ir atrás dos participantes e trazer. E não é torná-los reféns, eles têm que estar dentro da entidade porque eles querem estar dentro da entidade. O mecanismo da portabilidade está aí, ele tem a chave de sair para uma entidade aberta, se ele quiser, ele pode migrar, dependendo do plano, aí para um PGBL. Então, como é que eu fico mais atraente do que um PGBL que esteja aí numa plataforma que seja atraente? A gente tem rentabilidade, a gente tem confiança, a gente tem segurança, mas a gente tem que oferecer facilidade. Eu, para abrir minha conta na XP, foi mega simples.
o infeliz do meu participante que entrou lá no Você Prévio, ele teve que preencher um catatal de 3 fichas para entrar. Isso a gente está mudando, tá, gente? Mas é a mudança do mindset das entidades que vai fazer a diferença para agora. Você tem que olhar de uma forma mais broad, mais ampla, né? E ver como é que eu trago esse cara aqui para dentro e trazer ele e manter ele aqui dentro com ele querendo, que é uma diferença muito grande. Se você perguntar para um participante do plano BD de algumas entidades, fala assim, você quer estar dentro desse plano BD? O cara fala, ih, rapaz, não é bem assim, não. Então, tem que querer estar dentro da entidade. Isso muda a nossa forma de ver, a nossa forma de agir, a nossa forma de tratar os participantes, de tratar as patrocinadoras. Então, essa mudança, ela não é uma mudança que talvez a gente queira fazer por querer, mas está sendo imposta pelo mercado. Né? Longevidade está aí, as novas gerações está aí, o desejo da turma que está entrando nas nossas patrocinadoras é diferente, a forma de acesso digital. Então, a gente tem que mudar a forma como as entidades fechadas de previdência complementar se vendem. E se Deus queira, eu tenho certeza que o Lúcio vai conseguir isso, ele vai tirar essa palavra fechada do nosso nome e fazer aí um regime semi-aberto, que está aberto, e a gente consiga atrair aí mais participantes aqui para dentro das nossas entidades. Acho que era isso, acho que eu passei um pouquinho por tudo. Passo aí a palavra de volta para a Thaís, para o Guilherme e para o Rafa. Obrigada, Lucas. Não, muito legal, assim, acho que era exatamente isso que a gente queria discutir aqui hoje, até olhando para a plataforma da XP, né, e pensando nas abertas, por exemplo, hoje a gente tem 80% que entra de captação é portabilidade, né, então acho que isso fica muito claro o quanto que falta de cultura, né, assim, no brasileiro em relação à previdência como um todo. A gente faz propaganda no Jornal Nacional, gasta uma fortuna, né, com marketing, 80% da captação é portabilidade. Então, assim, é um assunto difícil, né, é um assunto que tem que ser trabalhado. Mas eu acho que tem muita, assim, olhando para as fechadas, e a gente fala muito isso aqui internamente, eu, Rafa e Gui, as fechadas assim, é muito mais diversificado, tem mais flexibilidade na lei, as rentabilidades são melhores, em termos de governança a gente está vários passos para frente. Então, quando você compara a aberta com a fechada tem muitas vantagens, mas eu acho que realmente o que falta é realmente olhar a fechada como um plano comercial, que é isso que você falou, né? Como ser atrativo, como mostrar, né, para a população que a fechada é um novo produto. Que é isso, se você olhar a aberta e a fechada, são produtos totalmente diferentes, né? A aberta você tem liquidez, você vai lá, saca, muda de estratégia. A fechada não, realmente é um produto previdenciário de longo prazo, né? Então, eu acho que falta um education, e a gente aqui do lado da XP, a gente está total aberto e a gente está, na verdade, assim, bem animado com isso, a gente quer fomentar isso aqui dentro, né, para mostrar para as pessoas que é um produto diferente. E eu acho que tem um oceano, assim, eu acho que realmente tem uma longa jornada aí, né, em relação a isso, e encaixa muito com o momento que a gente está, né, com tudo que o Lúcio trouxe ali, da importância da diversificação, né, do fato da gente estar num cenário aí de taxas de juros baixa e aí acaba que, aquilo que o Guilherme falou, né, os custos das fundações acabam ficando mais pesados, né, vocês acabam comendo ali grande parte da conta de investimento, né, para deixar a fundação em pé. Então, assim, tudo vai ligando uma coisa na outra e a gente vê a importância, né, tanto de diversificar, de pensar em novas fontes de receita, de crescimento, enfim. Então, eu acho que essa era a ideia do bate-papo mesmo, de mostrar que a gente está num momento super importante de mudar o mindset, né? E começar a pensar na entidade fechada como um produto comercial. E como que a gente transforma isso tanto do lado de investimento, né? Alocação, com mais diversificação ali, né? Mais governança, processo, olhar produtos mais sofisticados, né? Para você ter um diferencial de venda. E como realmente transformar isso num produto comercial para a pessoa física final, né? E não só com o participante ali, né, ligado à entidade. Acho que é isso, assim, vocês têm mais algum ponto? Só fiz um resuminho aqui, que é um assunto assim, que eu gosto muito e que é uma coisa que eu venho provocando muito aqui, o Guilherme, o Rafa e o pessoal da XP como um todo. E eu acho que, assim, só corroborando, Thaís, esse é o ponto, né? Quando a gente olha, como é que eu me enxergo como fundação, né? Quando você se coloca como do lado da fundação, como eu me enxergo como fundação
pensando em participante, né? Porque uma coisa é você ser um regime fechado, onde o seu participante é obrigado a ter a previdência contigo, se quiser ter previdência com o seu patrocinador, e outra coisa é você conquistar esse cliente, né? Conquistar para que ele se mantenha. Então, essa mudança de mindset, que até que o Bruno comentou e o Lucas complementou, eu acho que é super importante, porque é um mundo que a gente sabe que as abertas têm, principalmente quando a gente que acompanha aqui as abertas bastante, a gente percebe que a maioria dos planos não consegue nem remunerar pelo CDI, quando a gente olha no histórico, e a gente percebe essa rentabilidade muito superior dentro das fundações fechadas, mas que, ao mesmo tempo, a percepção de atendimento e a percepção de contato com esse cliente acaba sendo um pouco diferente, né? Às vezes a percepção da aberta é muito melhor, né? O cliente se sente querendo participar desse plano, porque ele pode trocar, né? Então, eu acho que esses são pontos que a gente precisa colocar na mesa, aí, principalmente pensando em longevidade aqui do segmento. Se eu posso te complementar, Rafa, numa fala, a gente, hoje, dentro das entidades fechadas, a gente tem um produto muito bom, acho que assim, sem sombra de dúvida, um produto maravilhoso, mas o que falta para a gente, e algumas entidades já estão fazendo, acho que é o caso da Copel, o caso de outras tantas, é entregar facilidades, né? A gente precisa entregar mais facilidades para os nossos participantes, para os nossos clientes. Hoje a gente acaba dificultando muito nossos processos e aí é onde vai entrar toda a disrupção de tecnologia, trazer as entidades mais para o digital, trazer esse fluxo que hoje ele é muito papel, né, para uma realidade mais digital e sem sombra de dúvida vai fazer diferença. Mas isso só vai ocorrer se a entidade tiver comprada com essa mudança. Perfeito, né? Os processos têm que realmente ser suaves, né? Hoje não existe mais. Aquela burocracia está morta. Sim, Eu não, vi que totalmente. foi mencionado aí, né, gente, até na discussão. A gente é plenamente favorável, tem essa mesma visão, né, que o Lucas apresentou, tá? E justamente ampliar, né, democratizar a previdência complementar, e as fechadas é que tem maior expertise. Tá? Então, como fazer isso? O regulador ele é um canalizador, né, aí do sistema. Então, as ações do sistema, as demandas do sistema, né, propiciam, né, que o regulador, claro que vai fazer, né, as devidas análises, discussões, para que isso aconteça. E nós somos totalmente favoráveis, né? Eu tenho falado sobre isso, às vezes me causa estranheza que um cidadão, né, mesmo empregado numa empresa, ele não pode entrar numa entidade lá na Libertas e fazer o plano dele, né? Como é que faz? Então, assim, nós temos que pensar nessa abertura ampla, geral e restrita, né, da previdência complementar para qualquer cidadão que deseje, naquele que ofereça o melhor serviço. E a gente vê, Perfeito, justamente, né, como foi falado, o comprometimento das empresas, né, das entidades fechadas, tá? E vamos ver se a gente tira esse fechada do nome, né? Vamos tirar. E esse é um desafio. A Previc, né, está nesse caminho, quando a gente até faz as apresentações, né, da convergência e redução de assimetrias em relação à aberta, quando a gente traz assuntos até aí sobre, né, resgate, está no REP, está lá no, né, até tem nossa pauta, né, normativa do que está em estudo, né, nosso Box 2. Aliás, o REP, alguém pediu aqui os slides, todos esses slides estão no relatório de estabilidade, está na página da Previc, tá? Depois eu passo para o Guilherme o endereço, é só clicar que está lá, né? Está disponível tudo. Então, assim, a gente tem esse interesse, tem essa preocupação, essa visão, né, do futuro, os planos CDs, etc., com patrocinador, né? Essa forma de tornar mais atrativos, né? E a gente ampliar essa oferta, né? Democratizá-lo para todo cidadão. Então, acho que é um desafio aí do segmento, do sistema, né? E, como eu disse, o regulador ele tem que estar junto com todo o sistema, né? Canalizar essas demandas. É claro que tem alguns pontos a serem discutidos. As entidades fechadas são entidades sem fins lucrativos. Quando virar comercial, como é que fica? Né? Então, tem toda uma questão tributária que é o trade-off, né, desse aspecto. E aí tem que ser analisado, e por isso que tem que ter uma conversa ampla para ver o consenso, né, em termos de encaminhamento de todas essas questões. Eu acho que a gente está caminhando, né, e evoluindo para isso. Né?
E algumas questões elas virão, né? Olhando o sistema financeiro mesmo, olhando fintechs, arranjos de pagamentos, open banking. Ora, ninguém segura, tá? O Uber veio. Não adianta... Ou a gente realmente, né, inova e faz, ou corre o risco do que foi falado aqui, né? E eu costumo dizer até na parte acadêmica é publish ou perish, né? Você falou aí, né, a questão de você se mudar ou morrer, né? Então, eu acho que a previdência complementar, sim, tem esses desafios, e a gente está aberto para essas discussões e para provocarmos e sermos, né, até indutores desse processo, mas tem que estar consciente que isso representa a maioria que realmente o sistema deseja, né? Então, nesse sentido aí, a Previc está aberta aí para essas discussões e para, né, participar aí desse processo e, claro, fazendo o seu papel, né, na parte até regulatória de encaminhar o que tiver que ser alterado aí. Excelente fechamento, Lúcio. Até gostaria de contribuir na discussão, né, quando for possível. Acho que tem bastante coisa que a gente pode avançar aí. Coisas produtivas para a indústria. Beleza. Legal, gente. Poxa, mais uma vez, obrigada aí pela presença. Acho que vocês têm mais algum ponto para falar, Bruno, Lucas? Não, Lúcio? só agradecer mesmo todos vocês, né, pelo espaço. Que bom. Não, acho que foi um assunto bem importante. Também a oportunidade, né, e reiterar o relatório de estabilidade está lá na página, críticas também são bem-vindas, tá? Não precisa só fazer elogios, não, ok? E aprimoramentos. A gente conversou aqui um pouquinho, né, sobre os CDs e tal. Além das análises de rentabilidade, tem as análises de performance. A gente faz uma carteira que serve de benchmark que você compara com a rentabilidade ofertada, né? Então, assim, não é só a questão dos 4,7% ou da meta atuarial dos 6% Selic, mas também um benchmark de mercado, formado por Ibovespa, pelas taxas de mercado, e você faz uma análise de performance. Então, eu acho que é interessante, né, justamente para plano CDs, isso é muito mais aplicável, porque o plano BD tem a sua meta atuarial, né, mas os planos CDs não. Então, isso está publicado e permite, né, essa análise por parte né, dos usuários lá da informação do REP. Obrigado, gente. Obrigado aí a XP, obrigado Guilherme, a Thaís, o Rafael. Foi um prazer ver o Lucas e o Bruno participar aqui. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Foi ótimo, obrigado. gente. Mesma Obrigada. forma. Um abração para todo mundo aí. Abraço, Obrigado, gente. Bom Obrigada Excelente aí dia. pela Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.